De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, isso aqui acontece, olha, a força é igual a k, uma constante positiva, vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Qual dessas relações? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a analisar o gráfico aqui a fim de extrair algumas informações. O que você deve ter em mente é o seguinte, dado um ponto aqui nesse plano cartesiano, a sua abscissa é a massa e sua ordenada é o raio. A abscissa é a massa do satélite e a ordenada é o raio da órbita, tá? O x é a massa e o y é o raio, tudo bem? Então tá. Vamos extrair algumas informações. O que a gente observa? Que A e C, tá vendo aqui, ó? A e C tem a mesma abscissa, Então significa que a massa do satélite A é igual à massa do satélite C. Vamos deixar isso registrado aqui, ó. A massa de A é igual à massa de C. Bom, o que mais a gente observa? Que o ponto A está à esquerda do ponto B, tá vendo? Significa que a abscissa do ponto A é menor do que a abscissa do ponto B, ou seja, a massa de A é menor do que a massa de B. Então aqui a gente vai ter, ó, a massa de A igual à massa de C, que é menor do que a massa de B, a massa do satélite B. Pronto. Agora vamos pensar nas ordenadas, hein? Bom, olhe inicialmente para A e B, tá vendo? Ó? A e B. Esses dois pontos estão na mesma altura, portanto eles têm a mesma ordenada, A e B têm a mesma ordenada. O que isso significa? Que o raio da órbita do satélite A é igual ao raio da órbita do satélite B, ou seja, o RA é igual a RB. Estou procurando fazer essa questão com todos os detalhes para que todos acompanhem. Bom, e qual é a relação entre o Y de A e o Y de C? Olha, o ponto A está abaixo do ponto C, portanto a ordenada do ponto A é menor do que a ordenada do ponto C, ou seja, o R de A é menor do que o R de C. Então aqui a gente vai ter RA igual a RB, que é menor do que RC. Pronto, essas são as informações que a gente extrai do gráfico. Muito bem, vamos às contas. Bom, eu vou partir dessa informação aqui, ó, o MA menor do que MB, tá vendo aqui, ó? MA é menor do que MB. M de A é menor do que M de B. Muito bem. Se M de A é menor do que M de B, então o M de A, MA sobre RA ao quadrado, é menor do que M de B, MB, sobre RA ao quadrado. Não é verdade? O que justifica isso? É como se você estivesse multiplicando essa desigualdade aqui por 1 sobre RA ao quadrado. Isso acontece sem problema nenhum. Mas aqui tem uma informação que é a seguinte, olha, RA e RB são iguais. Então, no lugar desse RA aqui, olha, eu vou colocar RB. Aí você vai obter o seguinte, M de A sobre RA ao quadrado menor do que MB sobre RB ao quadrado. O que eu estou fazendo nessa passagem? Já que RA é igual a RB, olha aqui, RA é igual a RB, no lugar desse RA aqui, tá vendo? Eu coloquei o RB. Bom, que mais? A fim da gente chegar nessa fórmula, como esse K aqui é uma constante positiva, você pode considerá-lo aqui no primeiro membro e aqui também no segundo membro, ele multiplicando, sem problema nenhum. Você pode considerar nos dois membros. Então, isso está te dizendo o seguinte, o que é KMA-RA ao quadrado, de acordo com essa fórmula? É FA, né? A força que a Terra exerce sobre o satélite A. Então, a gente vai concluir daqui que o FA
menor do que quem? O que é KMB sobre RB ao quadrado? FB. A força de atração da Terra sobre o satélite B. Aí, maravilha, já obtive essa relação. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir dessa informação aqui. O RA é menor que o RC, tá vendo? O RA é menor do que o RC. Então, ó, RA menor do que RC. Se o RA é menor do que RC, quando você inverte a fração, você vai ter 1 sobre RC menor do que 1 sobre RA, não é verdade? Sendo aqui números positivos, RA e RB são números positivos, porque são raios de órbita, então 1 sobre RC é menor que 1 sobre RA. E também a gente pode concluir, elevando ao quadrado, que 1 sobre RC ao quadrado é menor do que 1 sobre RA ao quadrado. Excelente, excelente. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ver se você concorda comigo. Olha a informação que a gente tem, que a massa de A é igual à massa de C, tá vendo? A massa de A é igual à massa de C. Então eu posso considerar aqui no primeiro membro um MC aqui e aqui um MA, que a desigualdade continua a mesma. Então a gente vai obter assim, ó, MC, a massa de C sobre R de C ao quadrado, menor do que M de A sobre R de A ao quadrado. Muito bem. E novamente a gente pode considerar a constante K aqui sem problema nenhum, né? A constante positiva K, você pode considerá-la aqui e aqui. Pronto. O que a gente tem no primeiro membro dessa desigualdade? KMC sobre RC ao quadrado. De acordo com a fórmula que o problema deu pra gente, isso é o quê? É FC, é a força de atração da Terra sobre o satélite C. E o que é KMA-RA ao quadrado? É o FA, força de atração da Terra, que a Terra exerce no satélite A. Então vamos juntar as duas informações agora? Olha o que a gente tem, ó. FC menor que FA, e o FA, por sua vez, é menor que FB. Assim sendo, a gente vai ter FC menor que FA, que é menor que FB. E, portanto, a alternativa certa é a letra E, questão de altíssimo nível.